Esta história não passa de uma viagem pelo universo de uma cidade em rápida evolução ao final do século XIX. Trata do triste drama de um amor interditado pela morte e proibido pelas conveniências sociais da época. O amor de Neco Borges e Chiquinha Gama. Uma das mais extraordinárias histórias de paixão e morte que Porto Alegre já viu. A violência da Revolução Federalista, uma das mais sangrentas revoltas da nossa história, ainda ecoava pelo Rio Grande, polarizando todas as atenções da época. Foi a Revolução da Degola, que impôs à força o Estado republicano de Júlio de Castilhos. Tínhamos acabado de sair da Guerra Civil, né? A Guerra Civil tinha terminado em 95, 96, foi a pacificação do Rio Grande do Sul. Mas o ambiente era pesado ainda. Porto Alegre, na época, era uma cidade de aproximadamente 70 mil habitantes. 70 mil habitantes é o Beira-Rio bem cheio, né? E como toda pequena cidade, com seus códigos morais bastante nítidos e especialmente bastante vigiados, porque as pessoas se conheciam. A cidade era muito pequena mesmo. Porto Alegre é o que a gente poderia chamar uma pequena grande cidade, que é uma cidade ainda pequena que sonha em ser grande. Sonha em ser Paris, tem os olhos em Buenos Aires, mas os pés na beira do Guaíba. Dia de Natal. No Arraial do Menino Deus, celebravam-se as grandes comemorações em louvor ao Senhor. Carros e bondes chegavam aos montes, despejando centenas de pessoas. As bandas musicais executavam o vasto repertório de valsas e polcas que o povo ouvia enquanto se dirigia à igreja, com a alma aos pulos e uma grande vontade de sapatear. Foi então que Neco Borges viu pela primeira vez Chiquinha Gama. Apaixonou-se imediatamente. O nome dele era Antônio Borges Lima e o apelido Nico ou Neco. O Nico veio a Porto Alegre, acho que mais fácil de entender é usando aquele velho ditado, né? Avô rico, pai nobre e neto pobre. O avô havia falecido, o pai se envolveu numa disputa com os irmãos sobre o inventário, esse processo demorou muitos anos e acabou se dilapidando a fortuna do avô. Antônio Borges Lima nasceu longe da vida agitada da cidade, na paz deliciosa do campo. Seu pai possuía uma grande fazenda lá para as bandas de Santa Rita. Francisca Gama, a Chiquinha, é uma moça pobre, ela tem 19 anos. Apesar do nome Francisca Gama, ela é filha de um imigrante italiano. Ela é uma moça que vem para a cidade grande e se perde. O melhor da existência atribulada de Francisca Gama era a sua formosura. Era a alegria dos bucólicos campos da vila de Viamão. Não havendo quem lhe contestasse a beleza, a rapariga tornara-se o alvo da inveja das moças e da cobiça dos rapazes. E foi amando o primeiro infeliz que lhe agradou aos olhos que ela fugiu de casa. A Chiquita tinha um noivo e esse noivo acabou se engajando na Revolução de 93 e morreu na Revolução. E aí, por causa disso, ela ficou mal falada, porque já tinha vivido com esse sujeito. Teve que ir para a capital, para um lugar muito distante, que era Porto Alegre. Né? Então ela vai da sede do município de Viamão até Itapuã, pega uma barca, e com essa barca vem a Porto Alegre. E vai fazer a vida, vai ser prostituta. Então Chiquinha traz consigo o fato de ser muito jovem, ser mulher, vive sozinha na cidade grande, e já deu um mau passo. Havia prostituição com mulheres locais e tudo, mas também muito com estrangeiras, né? Com francesas e polonesas, polacas, né? como diziam. E ficava circunscrito, entretanto, a alguns espaços urbanos, como a rua Cabo Rocha,
né, que concentravam, né, essa população que vivia assim, numa semi-marginalidade. Para Neco Borges, a vida em Porto Alegre logo se mostrou atraente e ele adaptou-se rapidamente ao meio hipócrita da capital. Ele pertence a uma boa família, ele não é exatamente rico, ele corresponde a uma família que teve posses, uma família de posição, e ele se apaixona pela Chiquinha. Não foi sem atribulações que Neco e Chiquinha deram curso ao seu romance proibido. Eles foram alvo de olhares maliciosos e zombeteiros dos rapazes e boas moças da época. E com o passar do tempo, vista a consolidação de seu amor por uma mulher da vida, Neco foi atingido em sua honra. Especialmente ele, né, não consegue ser feliz porque não consegue se livrar do peso social que é o fato de a moça ter sido prostituta, né? Aquela velha história, que é um tema recorrente também na literatura do século XIX, de saber se afinal a prostituta pode ser feliz ou não, né? E para o Neco isso era um problema moral muito sério. No Teatro São Pedro estava sendo apresentada a peça A Dama das Camélias. Na plateia, subitamente, ouviu-se uma exclamação seguida de soluços insistentes. Chiquinha Gama, consolada pelo companheiro Neco Borges, era incapaz de conter as lágrimas, identificada que estava com o drama que se encenava no palco. Chorava compulsivamente, ainda que os olhares inquisidores de toda a plateia, dos camarotes e da galeria recaíssem sobre ela. Neco, contrafeito e constrangido, falava. O pano caiu. O escandaloso incidente foi a gota d'água. Chiquinha e Neco nunca mais viveriam em paz perante a sociedade. Neco decidiu se afastar de Chiquinha após o incidente no teatro. Decidira ser sensato e tratou de reprimir os devaneios românticos que a rapariga lhe causava sem muito sucesso. A espera era quase uma tortura. Chiquinha ficou só, com suas tristezas e apreensões, ansiosa por falar novamente com o amante, de quem sentia uma saudade profunda. Saía regularmente para passear, na esperança de encontrá-lo, e aguardava tardes a fio do seu retorno. A família do Nico é uma família ainda de projeção social e uma família bastante religiosa, né? Uma família que jamais iria admitir o relacionamento dele com ela. Ele é quem tinha que perder alguma coisa, a perder. Ela não tinha o que perder, ela só tinha a ganhar. Então o que aconteceu? Fica muito nítido isso, né? O caráter machista da sociedade, né? Porque se queria preservar, no caso aí dessa relação, o homem, né? Então a pressão era nitidamente sobre ele. O abatimento de Neco tornou-se rapidamente visível. Ele costumava ser visto vagando pelo Largo da Forca, provavelmente maquinando suicídio. Em seu coração a revolta crescia a cada dia, assim como a saudade. Arrasado, falido e desempregado, Neco decidiu finalmente reencontrar Chiquinha. Exacerbado justamente por esse controle, né, social muito forte, e chegou ao ponto de eles não suportarem mais a pressão social, e especialmente ele. A história vai evoluindo até um ponto em que o Neco não vê mais saída a não ser
o pacto de suicídio, né? A proposta de eliminação da vida, isso mostra um desequilíbrio completo, né? É um romance proibido que a sociedade não aceita. E, nesse sentido, eles combinam a morte. Então os dois compram estricnina e se prometem beber estricnina num determinado dia. Porto Alegre, nesta época, está sofrendo uma espécie de inflação, assim, de suicídios. É uma onda de suicídios. E suicídios por amor. Então, a decisão do suicídio A2 pela estricnina, e nós podemos imaginar bem o que isso significou na época, né? Ainda hoje seria algo muito relevante socialmente, mas na época foi uma verdadeira catástrofe, digamos assim. Estricnina, alcaloide muito venenoso extraído de várias espécies de plantas do gênero Strychnos, a que pertence a noz vômica, alcaloide monoácido. Deixaram cartas, uma carta primeiro assinada pelos dois, dizendo que era suicídio voluntário, que não interpretassem como crime, não atribuíssem crime a ninguém. O Neco deixa um bilhete para o pai, pedindo desculpas, pedindo perdão pelo desgosto que está lhe dando. E numa dessas cartas, ou bilhetes, o Antônio colocava assim de uma maneira bastante incisiva o desejo de ser sepultado junto com a Chiquinha. Eu não tenho dúvidas de que a história aconteceu. A gente pode, então, entender a repercussão que teve o caso e também as consequências, né, traumáticas para a sociedade da época. Eu acho que é um caso excepcional para que a gente possa estudar relações humanas, sensibilidades da época. Na ocasião, esse episódio repercutiu imensamente em Porto Alegre, né? Isso foi durante dias e dias, ou semanas e semanas, objeto de notícias nos principais jornais da época, né? Porto Alegre ainda tem um pouco de cidade pequena, embora seja uma grande cidade. Acho que é uma cidade onde praticamente tudo se fica sabendo. Tudo de uma certa forma se controla. Isso é típico de aldeia, isso não é de Porto Alegre, grande metrópole. Esta foi a triste e trágica história de um Romeu porto-alegrense, Neco Borges, e de sua Julieta, Chiquinha Gama, que, a exemplo dos personagens de Shakespeare, se suicidaram por ingestão de um veneno mortal. Extraordinário relato romântico que abalou a sociedade da capital ao final do século XIX, Neco e Chiquinha realmente viveram um amor proibido pelas convenções sociais em uma cidade que se perdeu no tempo, soterrada por tanto progresso, modernidade e desejo de se tornar uma grande metrópole.